Na minha opinião, The Legend of Zelda The Wind Waker é um dos jogos mais interessantes da franquia Zelda. E não apenas pelo que o jogo representa em si, mas por tudo que o cerca. Desde a tech demo do ano 2000, que demonstrava o que um possível Zelda para o GameCube poderia ser, além de toda a controvérsia em torno da direção artística após o anúncio oficial do jogo e os reais riscos criativos tomados no design do mundo. E também, é claro, o legado que esse título mantém na série até hoje. Enfim, é muita coisa interessante sobre esse joguinho. Mas apesar de toda essa contextualização ser muito bem conhecida pelos fãs, parece-me até poético que a narrativa desse mesmo jogo seja tão disruptiva em relação aos moldes e tradições de uma série que já naquela época era muito bem estabelecida e possuía um prestígio alcançado por pouquíssimas outras franquias no mundo dos games. Uma narrativa tão disruptiva quanto foi o seu desenvolvimento e a subsequente frustração inicial das expectativas do público. Bem, na realidade, a grande decepção inicial do público e maior símbolo dessa ruptura foram os novos visuais cartunescos. Mas, para além disso, o importante aqui é que Wind Waker, na história que conta, propõe uma perspectiva de futuro otimista, jovial e libertadora. E para alcançar isso, faz-se necessário desvencilhar do passado. Inclusive, um adendo, isso pode ter sido feito de forma não autocontida na obra, mas com a intenção de transcender o jogo para apontar a uma nova visão de futuro para a série. Enfim, levando tudo isso em consideração, eu fiquei bem motivado em analisar em um vídeo como o tema central da história de Wind Waker é a disrupção da tradição em favor de um novo futuro, e como esse jogo faz paralelos importantíssimos com Ocarina of Time. Jogo esse que simboliza a tradição, apenas para rompê-los aqui, construindo esse novo futuro em Wind Waker. Então, vamos começar do início. O jogo abre com uma narração que conecta os eventos dessa obra diretamente ao final de Ocarina of Time. Recapitulando, durante a conclusão de Ocarina, a princesa Zelda devolve Link a um passado no qual ele pode vivenciar a infância que lhe foi retirada. Isso ocorreu pois mais cedo no jogo, quando Link precisou remover a Master Sword de seu pedestal no Templo do Tempo, ele, ainda uma criança, envelheceu precocemente para tornar-se digno de portar a espada. Foi por conta de toda essa mudança de paradigma, além das aventuras e tribulações que Link se submeteu, culminando na derrota de Ganon, que Zelda, sentindo-se culpada pelo trágico destino de nosso protagonista, decide retorná-lo ao passado em sua forma original de criança. No entanto, essa se tornou uma das decisões mais importantes de todo o universo da série, pois ao enviar Link de volta, Zelda inadvertidamente cria uma nova linha do tempo. Nela, Link continua sua vida como criança após ter derrotado Ganon, o que dá início à continuidade de Majora's Mask e Twilight Princess, conhecida como a linha do tempo do Link criança. Por outro lado, a linha do tempo na qual o mundo foi salvo nos eventos de Ocarina of Time, tendo Ganondorf selado no vazio do domínio do mal, é a que serve de palco para a história de Wind Waker, a linha do tempo do Link adulto. Isso é fundamental, pois nessa continuidade de Wind Waker não há mais o espírito do herói da lenda que vai sendo reencarnado através das gerações. Não há mais um real portador da Triforce da Coragem, já que essa pessoa, o Link de Ocarina of Time, foi enviada para outra linha temporal. Assim, quando o ciclo entre o bem e o mal inevitavelmente retorna, a peça fundamental para a derrota do mal não está mais presente, deixando o mundo desamparado. Dessa forma, a narração inicial de Wind Waker retrata justamente essa linha do tempo do Link adulto e os efeitos do desaparecimento do herói.
os feitos de Link em Ocarina of Time, reverenciado como o herói do tempo, foram passados por gerações e gerações e se tornaram uma lenda. Todavia, chega o dia do retorno da escuridão que vai dominar Hyrule novamente. Mal esse causado pelo mesmo que assombrou aquela terra anteriormente, Ganondorf. Pois o vilão não havia sido selado permanentemente no vazio do domínio do mal. E tal como profetizou em suas últimas palavras, algum dia, quando esse selo for quebrado, será quando eu exterminarei os seus descendentes. O selo se rompe e ele consegue prosseguir com sua dominação, só que dessa vez sem a resistência do herói da lenda. Os habitantes de Hyrule, que acreditavam que o herói do tempo voltaria para salvá-los, viram-se sem alternativa, a não ser deixar seu destino nas mãos das deusas. Mas após isso, não se sabe mais o que aconteceu com aquele antigo mundo. Porém, conforme a narrativa se desenvolve, descobrimos o que aconteceu com aquele mundo. Na realidade, aquele antigo mundo de Hyrule ainda existe, mas foi inundado, pois como forma de deter Ganondorf, as deusas enviaram um dilúvio, submergindo todo aquele reino, criando todo o grande mar e forçando as pessoas a se refugiarem nos picos das montanhas que agora formam as ilhas deste mundo. Apesar disso tudo, e várias gerações terem se passado, a memória do antigo reino e a lenda do herói do tempo ainda sobrevivem. E em uma ilha específica, os mais velhos reverenciam a lenda e preservam esse passado. A mesma ilha onde reside o nosso novo protagonista, o novo Link. E é dessa forma que Wind Waker propriamente começa. E de forma usual para a série, Link é despertado do seu sono, agora em uma nova localidade, a ilha Outset. Dessa vez, quem o acorda é a sua irmã, Arwell. Vemos ela com uma luneta na mão, gritando pelo seu irmãozão. Ela o encontra no local que chama de Vigia de Arwell. Link levanta-se de maneira desinteressada e desleixada, sendo então lembrado por ela de que aquele dia é o seu aniversário. Ela menciona que a avó o está esperando e sugere que ele vá vê-la. Ao encontrar-se com a avó, Link recebe as clássicas túnicas verdes, as roupas do herói. Gostaria de logo comentar essa parte, pois apesar dessa passagem ter um tom leve e até cômico, acredito ser um momento profundamente simbólico no jogo. Não apenas por marcar o início da jornada ou por vestir Link com as roupas características de suas outras versões, mas por ser a primeira situação em que o jogo demonstra a relação que a tradição e os velhos costumes têm em nossos personagens mais jovens, e como essas simbologias e heranças se tornaram inadequadas para aquela nova era, pois ao adquirir a túnica, a própria descrição do item aponta de forma despretensiosa que as vestes são quentes demais para o clima local. Continuando com os eventos do jogo, Link, visivelmente desapontado, é encorajado a contragosto por sua avó a trocar sua charmosa camisa azul com estampa de lagosta pelas vestes pesadas. Isso ocorre porque, naquele mundo, Link já é considerado um homem, estando na idade de aprender a lutar e manejar a espada, justamente a tradição que reverencia a lenda do herói do tempo, pois Link agora está com a mesma idade do antigo herói. Ao se reencontrar com sua irmã, ela contesta que Link provavelmente está sentindo muito calor, reconhecendo, igual a descrição do item, que aquela tradição não se adequa à realidade deles. Aqui é importante notar que são justamente os personagens mais velhos que sustentam esses costumes e reverenciam a lenda, tanto a avó quanto Orca, que é outro habitante da ilha e a única pessoa que ainda domina a arte da espada naquele lugar. Além disso, outro símbolo dessa tradição que é mencionado pela avó é a herança da família, um escudo passado por gerações que se assemelha ao clássico escudo Hylian de Ocarina of Time.
Outros detalhes muito interessantes que corroboram com esse tema surgem em interações opcionais que Link pode ter com outros residentes da ilha, pois são os personagens adultos e idosos que reconhecem e parabenizam Link pela data, dando importância a seu aniversário. Já os mais jovens não mencionam o evento, com exceção de Arwyl. Porém, mesmo no caso dela, é possível interpretar que a garota também não estava focada no aniversário do irmão. Ela o procura apenas porque a avó o está esperando. Além disso, tem o detalhe de Arwyl não dar um presente real para Link, pois como presente, ela apenas o empresta à sua luneta, sua posse mais querida. É provável que ela não tenha realmente preparado nada de definitivo justamente por não ter se lembrado daquela data. Além desse detalhe, voltando à questão da vestimenta de Link, outros dois personagens comentam sobre as roupas do herói. Rose, uma das mães da ilha, nota como Link está uma gracinha com aquele traje. Já seu filho Zil, de forma similar a Arwyl, questiona se Link não está sentindo calor. Essas pequenas interações demarcam nitidamente a diferença entre as perspectivas das gerações. Rose elogia Link, reforçando, mesmo que indiretamente, a tradição e a celebração da lenda do herói do tempo, tratando-a como um rito estético e social. Por outro lado, Zil questiona a praticidade daquelas roupas, sinalizando que essa nova geração enxerga essa tradição como algo desconectado da realidade e fisicamente inadequado para a ilha. Assim vemos que os mais jovens no geral reagem de forma contrária a essa celebração do herói do tempo. E conforme a narrativa se desenvolve, fica claro que essa tradição é algo que necessita ser superado, em favor de algo mais adequado para a nova geração. Sendo assim, acredito ser pertinente mencionar algum desses detalhes para demonstrar como esse tema também está presente em pequenos momentos do jogo e não apenas nos grandes momentos da narrativa. Mas voltando à narrativa principal, após Link se reencontrar com sua irmã e receber a luneta, um evento rompe a tranquilidade da ilha. A visão da monstruosa ave conhecida como Hammerlock King voando pelos céus e carregando uma jovem em suas garras. Ao longe, vemos um navio pirata disparando balas de canhão na tentativa de abater a criatura. Um dos disparos atinge o alvo e vemos a garota loira em trajes de pirata cair inconsciente na floresta da ilha. Link decide então ir resgatá-la. Ao adquirir uma espada e fazer o seu caminho pela floresta, Link derrota os monstros que cercavam o local. A jovem estava presa nos galhos de uma árvore e assim que Link encerra o combate, ela é desperta, vindo a cair no chão após o galho que a sustentava romper-se. Ao deparar-se com Link, a jovem pirata também reage como os outros jovens da ilha, comentando as vestes do protagonista com algo como "Uau, que roupas são essas?" E mais uma vez aqui o roteiro está reforçando por outra jovem personagem que aquela roupa de alguma forma não é apropriada. Ademais, é extremamente simbólico que essa seja a primeira fala dirigida pela personagem ao nosso protagonista, especialmente dada a relevância vital que essa jovem pirata terá em toda a narrativa de Wind Waker. Então, finalmente, a identidade dessa pirata é revelada por um de seus tripulantes que chega à floresta para resgatá-la. Seu nome é Tetra. Após esse trio deixar a floresta, Link avista sua irmã acenando para ele na ponte. No entanto, essa adorável cena é interrompida pelo retorno de Hammerlock King, que dessa vez captura Arwyl ao invés de Tetra, e Link é incapaz de impedir.
Devastado por não ter conseguido salvar a sua irmã das garras da besta, Link então decide que irá com os piratas para resgatá-la, aonde quer que ela esteja. Tetra oferece resistência inicial a essa ideia, julgando Link como inadequado para integrar sua tripulação. Contudo, um carteiro da raça Rito, que é uma nova linhagem de pessoas-pássaros apresentadas nesse jogo, chamado Quill, intervém e convence a capitã. Ele relata que Link demonstrou bravura ao derrotar os monstros na floresta, efetivamente salvando a vida de Tetra, enquanto ela ainda estava inconsciente. Além disso, revela-se um mistério maior. O carteiro diz que diversas jovens de olheiras compridas estão sendo raptadas por todo o grande mar. O Helmrock King havia capturado Tetra por essa razão, mas após perdê-la, levou Oriel por engano, já que ela partilha da mesma característica física. Por fim, o Rito os direciona para a fortaleza abandonada, o covil da criatura. Convencida, Tetra aceita levar Link, impondo apenas uma condição, que ele deve arranjar um escudo antes de partir. O protagonista então retorna à casa da sua avó, que lhe entrega o escudo que era a herança da família. E agora sabemos que o escudo não apenas se assemelha ao de Ocarina of Time, mas é dito pela descrição do item que é o mesmo escudo utilizado naquele jogo. Após uma longa despedida, Link embarca rumo à fortaleza abandonada, motivado não por lendas antigas, mas pelo desejo de salvar a sua irmã. Bem, acredito que agora vale mencionar como se dá o início de Ocarina of Time e quais são os paralelos e diferenças entre os dois jogos. No início de Ocarina, vemos a grande árvore Deku pedindo para que Navi, a fada, busque o nosso protagonista, uma vez que chegou o momento dele seguir seu destino e trilhar um caminho de justiça e paz para Hyrule. Link, a única criança na floresta Kokiri que não possui uma fada, é despertado de um pesadelo que estava tendo. Mais tarde, esse pesadelo foi revelado como uma premonição. Ele é despertado por Navi, que agora se tornará sua companheira durante toda a jornada. Ela informa que Link precisa conversar com a árvore. Contudo, antes desse encontro, ele deve explorar a floresta para encontrar uma espada e um escudo. Ao finalmente falar com a grande árvore, ela revela que os servos do mal estão reunindo forças ao redor do mundo, o que explica os pesadelos que Link tem tido. A árvore que foi amaldiçoada pede que Link utilize seu poder e sabedoria para quebrar esse feitiço. O protagonista aceita o desafio, adentrando o interior da árvore. Após derrotar um monstro que a corrompia, a grande árvore Deku reconhece a coragem de Link e revela o que está acontecendo. Um homem perverso do deserto, Ganondorf, a amaldiçoou, e esse mesmo vilão utiliza sua feitiçaria em busca do domínio sagrado, onde se encontra a Triforce, a relíquia divina que contém a essência das deusas. A árvore então narra como as três deusas criaram Hyrule e como, ao ascenderem aos céus, deixaram para trás os triângulos sagrados como a base da providência daquele mundo. Como último comando antes de morrer, a árvore pede que Link não permita que a Triforce caia nas mãos de Ganondorf e o instrui a partir para o castelo de Hyrule para encontrar com a princesa do destino, Zelda. E assim, inicia-se formalmente a épica jornada de Ocarina of Time. Esse início da jornada de Ocarina of Time possui conexões muito interessantes com o de Wind Waker. Tais conexões se dão devido a semelhanças e diferenças nas composições dos dois prólogos. Primeiramente, vamos às semelhanças. Há de se notar que a ilha Outset em Wind Waker funciona como a área de tutorial do jogo, tal como a floresta Kokiri. Em ambos os jogos, a localidade inicial é onde os nossos protagonistas moram. Tanto a floresta quanto a ilha são espaços seguros, onde o jogador é encorajado a conversar com os residentes locais, aprendendo as mecânicas mais básicas do jogo, como a interação com objetos e pessoas, o funcionamento do pulo, da câmera e as bases do combate.
Além disso, ambas as áreas demonstram como a lógica das cidades funciona nos dois jogos, contendo interações únicas e opcionais com personagens secundários, segredos para serem encontrados e missões secundárias. Porém, nitidamente, há diferença entre as duas áreas também. Obviamente, em Wind Waker temos uma ilha, e em Ocarina uma densa floresta. Mas para além disso, Link em Ocarina é exposto como um outsider, alguém que de certa forma não pertence àquela área, pois apesar de ter uma amiga, a Saria, ele não possuía nenhuma fada companheira até aquele momento. Além disso, ele até sofria um certo bullying do personagem Mido, que o reconhecia como diferente e até tinha certa inveja do protagonista por sua amizade com a Saria e pelo fato dele ter sido convocado pela árvore Deku. Em contrapartida, o Link de Wind Waker não é visto da mesma forma. Pelo contrário, ele tem laços familiares diretos e estabelecidos na ilha, com uma avó e a sua irmã, algo que Link de Ocarina não possui. Na realidade, o Link em Wind Waker é apenas visto de forma diferente quando ele veste as roupas do herói, momento que os mais novos questionam aquela vestimenta. É pertinente notar que o Link de Ocarina of Time já começa com o traje clássico, aqui chamado de túnica Kokiri, que é vestido por todas as outras crianças na floresta, e mesmo assim é considerado diferente pelos outros Kokiri. Diferentemente, em Wind Waker, Link não começa com aquelas roupas, ele veste seu traje normal, a camisa azul de lagosta, e somente quando ele recebe as vestes verdes é que passa a ser visto como diferente. Simbolicamente, podemos interpretar o Link de Ocarina já utilizando suas roupas verdes como uma busca de pertencimento, pois ele ainda não possui um lugar determinado no mundo. Contudo, conforme o jogo prossegue, ele descobre ser peça fundamental do ciclo entre o bem e o mal, tornando-se o herói que foi destinado a ser. Por outro lado, em Wind Waker, Link já possui um lugar no mundo, a sua família, a sua comunidade, a sua camisa, e as vestes entram de forma indesejável, marcando o início da mudança de paradigma que esse personagem será submetido. Pois pouco tempo depois, ele precisará deixar de lado o lugar no mundo que já tinha garantido, para adentrar o desconhecido, lugares e posições no qual será visto como inadequado e onde terá que enfrentar provações diferentes das do Link de Ocarina por conta disso. Além disso, o chamado para a aventura de Link em Ocarina é determinado pelo destino ao qual ele está atrelado. Nas próprias palavras da árvore ao se referir ao garoto, ele é o jovem cujo destino é o de levar Hyrule para o caminho da justiça e verdade. Então, em Ocarina, a motivação do nosso herói está apenas vinculada ao destino. Por outro lado, em Wind Waker, a motivação do Link é a de resgatar sua irmã, sem estar atrelada a destino algum, até porque o Link nesse jogo não nasce como portador da Triforce da Coragem, assim como o de Ocarina. O Link de Ocarina nasce como o herói do destino. Link de Wind Waker tem que se provar para se tornar algum herói. Então, em Wind Waker, o início da jornada não ocorre pelas maquinações do destino, mas por um acidente. O Helmer Rock King raptou a irmã de Link por engano, ao invés de Tetra. Bem, por agora eu irei fazer um resumo rápido dos eventos de Wind Waker até chegar em uma parte específica que eu quero muito comentar, pois é nessa parte em que se representa muito bem esse grande tema que eu estou tratando aqui, da disrupção com o passado. Enfim, após deixar a ilha Outset, Link, com a ajuda de Tetra e sua tripulação, tenta invadir a fortaleza abandonada, apenas com a sua espada e escudo. No entanto, a invasão se dá de forma desastrosa. Link termina sua jornada na fortaleza sem resgatar a sua irmã e sendo arremessado ao mar pelo Helmer Rock King. Esse momento serve para mostrar que Link, naquele estágio, é inadequado e inapto para o desafio, que a coragem apenas não basta. Todavia, ele é resgatado por um barco falante chamado de King of Red Lions. Esse barco então revela a Link sobre a existência de um mal maior por trás do sequestro da sua irmã. O retorno de Ganondorf. Dessa forma, o barco se torna o companheiro e mentor de Link nessa jornada, assim como Navi em Ocarina.
Logo, ambos partem em busca das 3 orbes sagradas, as Pérolas das Deusas, que são necessárias para abrir o caminho para o poder que pode derrotar o mal. Aqui Link deixa de ser apenas um menino da ilha para se tornar um navegante do grande mar. Após superar provações em diversas ilhas, coletar as Pérolas das Deusas e enfrentar o julgamento dos deuses na Torre dos Deuses, Link ganha o direito de descer ao fundo do oceano. Lá ele encontra o antigo castelo de Hyrule, congelado no tempo, e no centro desse castelo ele retira a Master Sword de seu pedestal. Agora, equipado com a lendária espada, Link retorna à fortaleza abandonada, finalmente derrotando Helmrock King e resgatando a sua irmã. No entanto, ao confrontar Ganondorf, Link descobre que a Master Sword perdeu seu poder de repelir o mal, sendo incapaz de derrotar o vilão. Ele então é salvo no último momento por Tetra e sua tripulação, além da ajuda do povo Rito. E é nesse momento de fuga que o King of Red Lions convoca Link e Tetra para retornarem ao castelo submerso, onde eles agora encontram o espírito do rei de Hyrule, que se revela como a voz por trás do barco. E é então aqui que acontece o momento mais controverso da história de Wind Waker, que inclusive motivou a criação de mods pela comunidade para, entre aspas, corrigi-lo. A revelação que é anunciada pelo rei de Hyrule, que a personagem que conhecemos como Tetra não é apenas a destemida capitã do navio pirata, mas é a encarnação da princesa Zelda e portadora da Triforce da Sabedoria. E é aqui onde eu quero parar para comentar. Pois essa revelação traz consigo uma mudança drástica em seu visual. Sua vestimenta deixa de ser um traje prático para aventuras, com direito a uma espada na bainha, e torna-se um vestido típico de princesas de contos de fadas, com muitas semelhanças à forma de como Zelda se veste em Ocarina of Time. Além disso, de forma muito notável, sua cor de pele também muda, passando de um tom bronzeado para um tom consideravelmente mais claro. Muitos jogadores criticam essa transformação, pois para além do visual, Tetra perde sua atitude despreocupada e aventureira, passando a se comportar de maneira mais contida e solene. Essa percepção negativa leva parte da comunidade a buscar essas correções, como citados mods, para preservar a cor de pele original, além de críticas à súbita mudança de personalidade. Porém, um adendo bem importante. É compreensível que parte da comunidade busque preservar a pele de Tetra, dado o histórico de racismo e também na falta de representatividade na mídia dos videogames, especialmente na época do lançamento de Wind Waker. E assim, de forma descontextualizada, o fato de Tetra perder seu tom de pele em favor de um bem mais claro ao ser revelado como Zelda, pode ser visto como uma expressão de racismo, como se não pudesse haver uma princesa que se parecesse com Tetra. No entanto, acredito que toda essa sequência seja bastante coerente com o tema de disrupção com o passado proposto pelo jogo. Isso se manifesta na forma de como as tradições, que também se apresentam como destino nesse jogo, são retratadas. A revelação da identidade de Tetra e as subsequentes mudanças não são enquadradas de forma positiva ou grandiosa, mas sim de maneira abrupta, inesperada e, acima de tudo, indesejada. Isso é bem reforçado inclusive pelo uso das palavras que o rei de Hyrule utiliza ao fazer essa revelação. Você também deve obedecer às leis do passado. E então chegou o tempo para que eu te ensine o destino no qual você nasceu, a própria razão pela qual você vive. Tetra fica atônita ao ouvir isso. Ela não está contente em descobrir que tem um destino selado. A persona de Princesa Zelda é o oposto de sua essência. Tetra é uma personagem livre, que desbrava o grande mar a seu bel prazer, e não uma princesa destinada a cumprir um papel na batalha entre o bem e o mal, especialmente quando é pressionada pelo rei de Hyrule a permanecer reclusa e escondida no antigo castelo submerso. Nesse sentido,
Tetra entra em crise, pois o ideal de ser Zelda apaga quem ela realmente é. Por isso penso que, por mais bem intencionadas que sejam as críticas a esse aspecto da narrativa, elas estão equivocadas. Essa mudança radical simboliza justamente que o destino e as tradições são cruéis e injustos com os nossos personagens mais novos. E na minha visão, esse é o momento que melhor representa a necessidade da ruptura com o passado. É importante também apontar outros aspectos simbólicos que demarcam Zelda e Tetra como opostas. O fato de Tetra ser uma pirata representa uma ocupação ligada à desordem e à ilegalidade, mas que além dessas conotações negativas também simboliza liberdade, autodeterminação e rebeldia. Em contrapartida, Zelda é uma princesa, um título que carrega ordem, realeza, herança, tradição e, subsequentemente, a restrição. Além desses aspectos simbólicos, na própria narrativa como pirata, essa personagem possui muito mais agência. Ela está em constante movimento em seu barco com sua tripulação, seus amigos. Além disso, ela se comunica de forma confrontativa e assertiva, inclusive caçoando de seus tripulantes e também do próprio Link. Como princesa, ela é relegada a um lugar estático, um antigo castelo submerso. Sua forma de comunicação também se transforma, tornando-se muito mais dignificada e também pesarosa, o completo oposto da sua linguagem pirata. Nesse estado, ela perde por completo sua agência e fica isolada. Ademais, mesmo presa no castelo, ela ainda é capturada por Ganondorf, se encaixando nesse tropo de donzela em perigo e dependendo de Link para salvá-la. Bem, em síntese, as vestimentas e cor de pele de Zelda surgem aqui, tal como no início do jogo com Link e as roupas do herói, como símbolos da tradição e do retorno forçado aos velhos costumes. Assim como Link recebe suas vestes do herói em uma celebração que já não ressoa com os mais jovens, sendo removido da sua expressão visual, Tetra sofre uma anulação ainda mais drástica. Ao ser revelada como Zelda, ela perde não apenas a sua estética de pirata, mas a sua cor, sua agência e a sua personalidade. Enquanto a mudança em Link no início do jogo possui um tom leve e até cômico, a transformação de Tetra é carregada de uma gravidade sombria. O foco aqui não é de ser uma princesa e a glória desse título, mas a reação assombrada da personagem, que percebe que a sua identidade acaba de ser sufocada pelo peso do destino. Mais uma vez, aqui eu farei um resumo rápido dos eventos do jogo. Agora são os que ocorrem após a revelação da identidade de Tetra até o confronto final, onde finalizarei a análise da narrativa desse jogo sobre a ótica da disrupção com o passado. Então, após essa revelação, na que o rei ordena que Tetra permaneça escondida no castelo, agora sobre a identidade de Princesa Zelda, Link precisa restaurar o poder da Master Sword, que foi drenado após a morte dos antigos sábios. Ele então viaja para os templos da Terra e do Vento, onde encontra os sucessores dos sábios, que agora são Medli e Makar. Juntos, eles realizam esses rituais musicais que devolvem à espada o brilho e o poder para repelir o mal. Agora, diferentemente do Herói do Tempo, que já nasceu com a Triforce, o Link de Wind Waker precisa mais uma vez provar seu valor recuperando os 8 fragmentos da Triforce da Coragem, que foram estilhaçados e espalhados pelo fundo do oceano. Link precisa então pescar esse destino das profundezas do mar, um processo que é considerado exaustivo e a pior parte do jogo por muitos jogadores. Mas apesar das críticas, de certa forma, reforça que o título de herói aqui não é apenas herdado, mas é conquistado através do esforço e da exploração do mar. Enfim, agora com a Master Sword restaurada e a Triforce da Coragem reunida, Link retorna ao castelo de Hyrule. Mas ao voltar a esse esconderijo,
ele vê a princesa Zelda sendo raptada pela magia de Ganondorf, pois o vilão descobriu o local e a sequestrou, levando-a à sua torre. Dessa forma, Link então parte para o confronto final. Nesse momento, nosso protagonista invade a torre de Ganon, e os desafios contidos nessa torre funcionam como uma recapitulação dos anteriores. Aqui, Link enfrenta novamente versões mais sombrias dos chefes que já tinha derrotado. A torre é um lugar onde o passado tenta sufocar o presente. E no topo da torre, Link encontra Ganondorf, vigiando o corpo inconsciente de Zelda. E depois de um discurso onde o vilão revela suas motivações, ele age de forma rápida, desarmando e nocauteando Link. Agora, finalmente, Ganondorf consegue reunir as 3 partes da Triforce. A sua, a do poder, a de Zelda, a da sabedoria, e a de Link, da coragem. Por fim, o grande momento que solidifica a disrupção com a tradição como tema central de Wind Waker ocorre aqui, no confronto final do jogo. Nele, Link se vê novamente incapaz de deter Ganondorf, que consegue acessar as 3 partes da Triforce, obtendo o poder de realizar qualquer desejo. Sendo assim, Ganondorf clama a Triforce. Deusas, escutem aquilo que eu desejo. Expõe essa terra aos raios do sol mais uma vez. Deixe-os queimar adiante. Deem Hyrule para mim. Porém, antes de conseguir tocar no artefato, o rei de Hyrule o impede, tocando-o primeiro. Então, o rei faz o seu próprio pedido. Deusas da Triforce, escutem aquilo que eu desejo. Esperança. Eu desejo esperança para essas crianças. Deem a elas um futuro. Lavem essa antiga terra de Hyrule. Deixem um raio de esperança brilhar no futuro do mundo. Dessa forma, o rei de Hyrule não apenas poupa o mundo do governo de Ganondorf, mas quebra o ciclo do destino que assombra todas as gerações. Ele afirma estar cumprindo seu próprio destino, e no processo começa o afogamento do castelo de Hyrule, o grande símbolo da realeza, poder e tradição sendo sufocado de uma vez por todas. Como um último ato de desespero, Ganondorf tenta matar Link e Tetra, os personagens que mais simbolizam a esperança de um mundo sem as amarras do passado. A batalha final é vencida por Link e Tetra juntos, e é finalizada com Link cravando a Master Sword na testa de Ganondorf, transformando-o em pedra. Com essa resolução, o rei de Hyrule deixa sua última mensagem às suas crianças. Minhas crianças, ouçam-me. Eu tenho vivido arrependido do passado, e eu encarei esses arrependimentos. Se eu pudesse fazer as coisas novamente, nenhum dia da minha vida se passou sem ter pensado no meu antigo reino.
Eu vivi vinculado a Hyrule. Nesse sentido, eu fui o mesmo que Ganondorf. Mas vocês... Eu quero que vocês vivam para o futuro. Não pode haver mais nada para vocês. Mas apesar disso, vocês devem olhar adiante e trilhar um caminho de esperança, confiando que isso irá sustentá-los quando a escuridão vier. Adeus. Este é o único mundo que seus ancestrais foram capazes de deixar a vocês. Por favor, perdoem-nos. Ao ouvir isso, Teta tenta o convencer a viver no novo mundo com eles, mas o rei permanece resoluto. Como ele mesmo disse, ele e Ganondorf foram iguais, relíquias de um passado que não pode ser continuado, e o mundo necessita de algo novo, algo que não seja Hyrule, mas sim uma nova terra que estará nas mãos dos jovens e não dos velhos reis e dominadores. Assim, seguindo um tropo clássico da série Zelda, o rei de Hyrule, o espírito do barco King of Red Lions, companheiro e mentor de Link, se despede enquanto os nossos jovens protagonistas são levados à superfície. O rei então é submerso pelas águas do Grande Mar, junto com tudo que restava da antiga Hyrule, a Master Sword e Ganondorf. Isso simboliza não apenas o desenvolvimento de Link, que agora não necessita mais de um guia, mas do início de uma nova era de futuro e de esperança. Dessa forma, com o passado deixando de assombrá-los, Teta também retorna à sua aparência real. Ela deixa para trás as vestes, a personalidade e o tom de pele claro da princesa Zelda para voltar a ser quem ela realmente é, a destemida Capitã Pirata em toda a sua glória. Esse retorno à sua essência simboliza o desapego definitivo com o fardo do destino e a aceitação da sua verdadeira identidade. Para além do rei de Hyrule, Link e Tetra, é necessário observar o desfecho de Ganondorf. Mas antes, cabe destacar sua caracterização única nesse jogo. Em sua aparição em Ocarina of Time, Ganondorf não possuía uma motivação muito clara para dominar Hyrule. Ele não era muito mais do que o homem perverso do deserto, como a grande árvore Deku o descreveu. Todavia, em Wind Waker, é notável que antes do confronto final, esse mesmo personagem ganha uma profundidade trágica. Quando Link finalmente alcança o topo da torre de Ganon para confrontá-lo, o vilão profere um discurso. O meu país ficava em um vasto deserto. Quando o sol subia ao céu, um vento ardente punia minhas terras, queimando o mundo, e quando a lua escalava a escuridão da noite, um vento gélido perfurava as nossas casas. Não importava quando viesse, o vento carregava a mesma coisa, morte. Mas os ventos que sopravam através dos campos verdes de Hyrule traziam algo diferente de sofrimento e ruína. Eu cobiçava aquele vento, eu acho. Só pode ser chamado de destino que aqui eu iria novamente reunir as três cristas. Aqui o personagem é completamente recontextualizado. O que antes era apenas perversidade torna-se uma motivação enraizada na sobrevivência e no ressentimento, pois ele e seu povo foram destinados a viver em condições miseráveis. Dessa forma, isso caracteriza o deserto de Hyrule não apenas como um local abandonado pelas deusas, mas em uma terra que parecia até amaldiçoada. Isso eleva Ganondorf ao status de um vilão trágico. Ele é alguém que luta contra o destino geográfico que lhe foi imposto. Ganondorf porta-se como símbolo máximo dessa antiguidade que já se foi. Ele busca restabelecer a antiga Hyrule para governar motivado pelo ressentimento.
uma vingança contra as deusas. Ele foi um rei e se recusa a viver num novo mundo. E tal como o reino antigo que estava congelado no tempo, Ganondorf comporta-se metaforicamente da mesma forma, congelado ao passado. E esse aspecto também é simbolizado pela dungeon final, a Torre de Ganon, um lugar onde o passado de Link tenta sufocá-lo, tal como sufocou Ganondorf. Portanto, quando Link finalmente o derrota, é extremamente simbólico que o vilão seja transformado em pedra. Link crava Master Sword, um artefato que também simboliza o passado, na testa de Ganondorf e a deixa lá, junto ao que agora se tornou uma estátua. Ganondorf torna-se assim o último pedestal da lendária espada. Então, tal como o restante do reino, o Rei de Hyrule e a espada, o vilão agora faz parte de tudo que foi permanente submerso, o passado. Em síntese, o conflito final sobre a ótica de Rei de Hyrule e de Ganondorf representa um embate definitivo entre as ideologias, uma ancorada no futuro e a outra na tradição. Ganondorf está pela tradição. Aqui ele é um homem ressentido, preso em um passado morto e que deseja desesperadamente restaurar Hyrule para satisfazer o seu desejo de conquista. Por outro lado, o Rei de Hyrule está pelo futuro. Ele se redime por ter sido rei e de todo o peso que esse título carrega, isso através de seu desapego. No momento em que toca Triforce primeiro, ele se sacrifica. Ele escolhe apagar o passado, o seu reino e se afogar junto com tudo que o restava, para que as novas gerações tenham esperança e futuro. Seguindo para a conclusão do jogo, após Link e Tetra emergirem, o navio pirata de Zelda chega para resgatá-lo. Link e Tetra, agora livre da identidade de Zelda, se reencontram com sua tripulação e com a irmã de Link. O jogo termina com os piratas navegando em direção ao horizonte, em busca de novas terras. Link agora é um aventureiro ao lado de Tetra. Eles não estão mais presos ao passado, eles estão finalmente livres para explorar o mundo e vivenciar o futuro por vontade própria. Tendo agora finalizado com a história do jogo e tendo todo o contexto de Wind Waker, agora eu apontarei outros paralelos e diferenças que o Ocarina of Time tem com esse jogo que corroboram para esse tema de disrupção com o passado. Primeiramente, cabe observar a provação de Link na Torre dos Deuses. Como já mencionado, Link de Wind Waker não é o herói do destino, mas apenas um garoto que embarcou em uma aventura para salvar a sua irmã. Por isso, nosso protagonista precisa passar por situações peculiares e distintas das enfrentadas pelo Link de Ocarina. Para tornar-se digno do título de herói e da Master Sword, ele deve ser testado na Torre dos Deuses, que é a quarta dungeon do jogo, uma aprovação pela qual o Link de Ocarina não precisa passar, já que ele já nasce como o herói predestinado. Além disso, como passo final antes do confronto definitivo, Link precisa reunir os fragmentos da Triforce da Coragem, que foram espalhados pelo Grande Mar. Mais uma vez, Link enfrenta uma provação que sua versão de Ocarina desconheceu. Naquele jogo, o protagonista já porta a relíquia e não precisa passar por tal processo. Enquanto em um jogo a Triforce é um direito de nascimento, no outro, a Triforce precisa ser alcançada por grande esforço. Por fim, é fundamental mencionar o desfecho de ambos os jogos. Em Ocarina of Time, Link termina sua jornada desamparado e sozinho. O protagonista encontra-se em um mundo onde ninguém reconhece seus feitos, e Navi, sua companheira e mentora, separa-se dele. No fim das contas, aqui, o heroísmo de Link se tornou um fardo e seu passado o assombra. Esse encerramento solitário, inclusive, é o que dá o início aos eventos de Majora's Mask. Por outro lado, em Wind Waker, embora Link também se separe de seu mentor, que é o Rei de Hyrule, ele não termina desamparado. Pelo contrário, agora ele possui novas companhias.
Tetra e sua tripulação, com quem partirá para desbravar o novo mundo, permitindo que o vento os guie. Enquanto o Link de Ocarina é exilado em sua própria história, o Link de Wind Waker é acolhido por um novo horizonte. E aqui, o heroísmo de Link se transformou em futuro e libertação. Em última análise, o Link de Ocarina of Time está intrinsecamente acorrentado ao destino, que culmina em seu trágico desfecho, um herói esquecido pelo tempo que ele mesmo salvou. Já o Link de Wind Waker, por não possuir uma ligação prévia com as linhagens ou outras profecias, ele é capaz de romper ativamente com essas tradições. E o resultado aqui é um final genuinamente esperançoso, onde a ausência de um destino traçado é na verdade o que lhe concede a liberdade de navegar em direção ao próprio futuro. Como mencionado anteriormente, mesmo antes do público ter qualquer noção de como seria o Wind Waker, em 2000, durante a apresentação do GameCube, foi apresentada aquela tech demo mostrando Link e Ganondorf em um duelo de espadas, com os visuais, entre aspas, atualizados para a época de Ocarina of Time. Um vídeo que tornou-se infame, pois era apenas uma peça promocional, sem fundamentos na real visão artística do time de desenvolvimento de Zelda. Todavia, a perspectiva de um novo Zelda com a pegada mais sinistra e pesada atraiu grande parte da comunidade, acompanhando a direção geral que a indústria dos games tomava naquela época. Na realidade, o que aquela tech demo propunha era apenas uma versão dark de Ocarina of Time, um jogo que revisitaria os mesmos conceitos do anterior, porém sobre uma ótica mais sombria. Uma sequência que parecia até bem possível após o tom mais aterrorizante de Majora's Mask. Contudo, Wind Waker provou ser a real sequência de Zelda naquela geração e com visuais bem distintos ao proposto pela tech demo. Na realidade, completos opostos. Além disso, Wind Waker propôs uma mudança radical aos moldes de Ocarina. Por exemplo, logo na tela de título de Ocarina of Time, vemos Link cavalgando pelos campos esverdeados de Hyrule, que é o cenário principal daquele jogo. Já o mundo de Wind Waker foi consumido pelo dilúvio das deusas, e agora temos o Grande Mar. E o que resta de civilização estão em ilhas esparsas, os picos das montanhas do mundo que uma vez conhecíamos em Ocarina of Time. Aquele espaço central, os campos de Hyrule, que dava coesão e um sentimento familiar de aventura ao mundo de fantasia, agora já submerso, com todas as suas glórias e lendas. Isso deu um lugar a um cenário completamente inédito para Zelda, a transição dos campos para o mar, acompanhado por uma forma de transporte totalmente diferente, o barco. Sendo assim, Wind Waker submerge o mundo de Ocarina of Time, simbolicamente enterrando esse passado para permitir a construção de um mundo novo, de um novo futuro, reforçando o grande tema desse jogo. Ponto essencial a reforçar é a dualidade construída entre Ocarina of Time e Wind Waker, o embate entre a tradição e o futuro. O peso das expectativas depositadas sobre Wind Waker acabou sendo incorporado à própria essência da obra. E nessa análise eu busquei explorar como a narrativa do jogo reverencia Ocarina como uma lenda sagrada, o que reflete o status que esse título tem na vida real, como o melhor jogo de todos os tempos. Contudo, os tempos mudaram e as necessidades são outras. As tradições de Hyrule mostram-se aqui não apenas defasadas, mas ativamente prejudiciais. O mundo clama pelo novo, e ao longo da jornada, o jogo força nossos personagens a se encaixarem nos moldes do passado, para que compreendam a história que os precedeu, para então, ao final, romperem definitivamente com o destino e os antigos costumes. Dessa forma, o ciclo se encerra com a submersão definitiva de Hyrule, um desapego simbólico com Ocarina of Time. Fica claro que não se deve estagnar nas antigas glórias, pois para uma perspectiva de futuro otimista, faz-se necessário desprendimento radical com essas estruturas em favor da construção de algo novo e adequado aos novos tempos. Bem, além disso tudo,
eu gostaria de também mostrar alguns detalhes bem interessantes de Wind Waker, mas que só se revelam após o jogador concluir o jogo pela primeira vez, pois o título possui um modo de New Game Plus, que embora seja singelo se comparado aos padrões atuais, que costumam carregar itens e benefícios da jogatina anterior, aqui serve na minha visão como o último prego no caixão em relação ao tema central da narrativa. Como já mencionado várias vezes nesse vídeo, no início da jornada Link recebe as roupas do herói de sua avó, que são inspiradas no Herói do Tempo de Ocarina of Time. No entanto, no New Game Plus, Link recebe as novas roupas do herói, que são invisíveis. E a descrição do item menciona com surpresa que essas roupas são muito leves. Simbolicamente, poderíamos ver que aqui no New Game Plus, ninguém consegue ver essas roupas porque esse novo Link desafiou as leis do destino e encerrou esse ciclo do passado. Nessa nova realidade, o herói não é mais definido pelas vestes da lenda, mas sim por sua própria identidade, aqui representada pela charmosa camisa azul. Dessa forma, é possível rejogar o jogo inteiro com o Link vestido de sua forma autêntica. Assim como Tetra recupera sua identidade ao se desvincular de Zelda, Link também deixa de viver à sombra do Herói do Tempo. Ele volta a ser o garoto despreocupado da Ilha Outset, que ama sua irmã e sua avó. Um menino que se torna não o herói de uma lenda antiga, mas um novo herói para um novo mundo, o Herói dos Ventos. Outra mudança muito interessante nesse New Game Plus é que não é apenas o visual de Link que se altera, mas o de sua irmã Auriel também. Agora ela veste o traje com o qual aparece em sua última cena do jogo, um vestido que em vez de ser azul com flores estampadas, é vermelho e ostenta uma caveira. Curiosamente, dessa vez, ao invés de comentar que Link deve estar sentindo calor com as novas vestes, ela observa de forma levemente desapontada que ele está sempre usando as mesmas roupas. Ponto crucial aqui é notar como Auriel mudou, pois ela encontrou uma nova identidade e senso de comunidade junto à tripulação de Tetra após ser resgatada da fortaleza abandonada. Por fim, uma última mudança que cabe mencionar no New Game Plus são os diálogos da antiga língua Hylian. Antes, eles que eram incompreensíveis, agora aparecem traduzidos para o jogador. Simbolicamente, isso reforça que, uma vez que os nossos personagens já superaram todas as provações e compreenderam o peso do passado, eles finalmente são capazes de interpretá-lo. O que antes era esse mistério sagrado e intimidador, agora torna-se uma linguagem clara. Bem, começando aqui com as considerações finais, é muito interessante notar que, embora Twilight Princess tenha retornado à estética e moldes de Ocarina of Time, porém daquela forma mais dark, como uma forma de até apaziguar os ânimos após a controvérsia do lançamento de Wind Waker, o que pode ser visto como um retrocesso aos ideais que Wind Waker defende, as sementes do futuro e da liberdade plantadas no grande mar nunca parou de crescer. Mesmo em Twilight Princess, acho emblemático que, se levarmos em consideração a teoria de que o Hero's Shade é o espírito do Herói do Tempo, que é algo que eu concordo, é muito interessante que ele expresse grande arrependimento de não ter passado suas técnicas de luta enquanto ainda estava vivo. Isso demonstra que o fardo do passado ainda pesava muito sobre aquele personagem e sobre a série Zelda no geral. De qualquer forma, anos depois, quando a franquia Zelda parecia estagnada após o lançamento de Skyward Sword, Wind Waker serviu um papel importantíssimo para a redefinição da série, pois foi durante o desenvolvimento de Wind Waker HD para o Wii U que a equipe de desenvolvimento buscou e encontrou várias inspirações criativas que culminaram no agora icônico e também disruptivo Breath of the Wild. Inclusive, não acredito ser coincidência que o Link da nova era tenha abandonado as clássicas vestes verdes
pela túnica do campeão, que é azul, assim como a camisa do menino da ilha Outset. No fim das contas, a mensagem de Wind Waker sobre a ruptura com o passado não é apenas um recurso narrativo, mas para mim é uma necessidade vital. O jogo nos mostra que o status quo e as tradições são âncoras que nos impedem de progredir se não soubermos quando romper com elas. Pois uma perspectiva de futuro real exige essa ruptura. Exige entender que certas estruturas precisam ser deixadas para trás para que algo genuinamente novo possa florescer. Afinal, como já mencionei anteriormente, um verdadeiro otimismo para o futuro não está em restaurar o que já foi ou em preservar as estruturas como elas já estão, mas em romper com o que está posto para buscar o novo. Enfim, chegamos no fim desse primeiro vídeo e eu gostaria de dar algumas últimas mensagens antes de terminar com isso tudo. Primeiramente que eu adoro Zelda e apesar de Wind Waker não ser meu jogo favorito dessa série, é uma obra que eu tenho muito respeito e que possui uma das narrativas que eu acho mais interessantes de toda a franquia. E sendo assim, eu quis fazer esse vídeo como essa forma de homenagear essa incrível obra e de dar minhas opiniões sobre essa questão da temática central que eu acho muito interessante como é desenvolvido aqui. Além disso, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Gabi, que foi quem me incentivou a escrever e a fazer esse vídeo também, além de ter sido responsável pela linda thumbnail desse vídeo e da animação que vocês estão vendo agora. Eu também gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo. E eu gostaria de pedir só para vocês darem um comentário sobre esse vídeo, sobre o que vocês acharam, suas opiniões. Eu ficaria muito grato. Então é isso. Tchau, tchau.